Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria, casa cheia, que maravilha. Hoje estamos mais uma vez reunidos para mais uma vez ouvirmos aí uma lição que Jesus nos ensinou, refletirmos sobre ela. Então nós vamos fazer uma prece, agradecendo, pela oportunidade. Nós estamos aí em reforma, como vocês estão vendo, pisos amontoados aí, sem reboque em cima, mas está caminhando. Em breve estaremos melhor acomodados, tá bom? Nós estamos... Eles falam que eu sempre engasgo nessa hora, tá? Nós estamos em reforma, então, para que as instalações fiquem mais adequadas, nós sempre necessitamos aí de recursos. Então, toda a colaboração é bem-vinda. Todos aqueles que quiserem, que puderem nos auxiliar, nós estamos aí recebendo esse auxílio, essa ajuda, a casa agradece. Hoje o nosso amigo Isaías Claro veio de Oswaldo Cruz para nos trazer aí a lição do Evangelho da noite, a parábola do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele trouxe também alguns livros dele. Aqueles que desejarem adquirir esses livros estão ali na frente. E ele trouxe os livros e aqueles que desejarem adquirir estarão ajudando a casa porque ele nos doou esses livros. Tá bom? Então, a gente agradece de coração. E vamos então fazer a nossa prece. Para que a gente inicie os estudos da noite. Querido Jesus, aqui estamos mais um dia, mais uma noite, reunidos, buscando-te a presença, buscando-te em seu amor, em sua paz. Envolva-nos, Senhor, no seu infinito amor. Auxilia-nos, ampara-nos. Ser conosco nesses momentos, envie-nos amigos, em pensamento, em sentimento, buscando compreender os ensinamentos que o Senhor nos deixou, que o Senhor executou para cada um de nós, nos mostrando como caminhar, como melhorar as nossas vidas. Que possamos nessa noite compreender um pouquinho desta lição que nos será trazida. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por cada um de nós que aqui pôde estar presente nesta noite. Abençoa-nos e envolva-nos no seu infinito amor. Que assim seja. Que assim seja. Isaías eu vou copiar a Rosana ontem. Ele é muito mais que um amigo, que um trabalhador, é um amigo da nossa casa espírita, um trabalhador da casa, um amigo pessoal, um amigo nosso, que merece todo o nosso amor e consideração, todo o nosso carinho. Muito obrigado por estar conosco. Então vamos iniciar a nossa tarefa de hoje com a leitura da parábola. Convidamos para isso os nossos amigos que vão colaborar na leitura. E aí todos temos aí uma folha com a parábola e podemos acompanhar a leitura. E disse: o certo homem tinha 2 filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. E, havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando-se, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Diz que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Almas queridas, honra-me grandemente poder a esta casa, da qual me considero parte integrante. Disputo a bênção de ser um dos cooperadores, um dos trabalhadores desta casa. Hoje, como já anunciado pela nossa companheira, dirigente, a parábola do filho pródigo, da qual extraímos esta sentença: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
A proposta singela, despretensiosa, é que todos nós conservemos a página, que a leiamos juntos, para juntos, como já disse a Ana Cecília, refletirmos. Não se trata, portanto, de uma conferência, de uma palestra, mas de um bate-papo à luz do Evangelho entre companheiros de ideal. O Evangelho é infinito e se torna, portanto, impossível abordá-lo plenamente. É impossível esgotar qualquer tema relacionado ao Evangelho. Hoje, aqui, algumas reflexões, alguns fragmentos, na esperança de que as reflexões e os fragmentos nos sirvam para a vida. Porque Evangelho é isto, é um código, um manual a orientar-nos a caminhada terrena. Poderemos já neste introito nos perguntar: para que serve esta parábola hoje? E podemos melhorar a pergunta: para que me serve a parábola hoje? Não diremos tudo, porque não sei tudo, e o que temos estudado pede um tempo maior do que o destinado para hoje. Mas todos convidados a, ao longo da vida, continuar refletindo, estudando, assimilando e, quanto possível, aplicando. Versículos 11 e 12. E disse, iniciando a parábola, um certo homem tinha 2 filhos. Este homem, figuradamente, simbolicamente, é Deus. E estes 2 filhos são a humanidade. Veremos que os 2 filhos, cujos perfis conheceremos rapidamente, somos nós mesmos. Ora, apresentamos alguma coisa de um dos filhos, ora apresentamos algumas coisas do outro filho. E em outras vezes, a vida nos conclamará a que nos esforcemos para ser o pai da parábola. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Nós já faremos uma pausa, trazendo uma música que vai nos auxiliar na compreensão do versículo 12. Acompanhemos a música, a letra, muito sugestiva. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Olha o versículo 12. Do meu ser, meu pecado devastou-me.
Fui embora, disse ao pai da enfermeira, da minha parte química e da minha fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer em pecado, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer em pecado, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho do eu sei. E o pecado devastou, quero viver. Fui embora, disse ao Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer em pecado, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sofrer em pecado, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Todos acompanhamos a leitura e o mais moço dos filhos não eram gêmeos, um deles, portanto, mais moço, e logicamente o outro mais velho. Nós vamos estudar o perfil do mais moço, mais imaturo, mais ansioso, mais apressado, como disse a letra da música, mais orgulhoso, presunçoso, arrogante, soberbo, um adolescente problema, quando apresenta problemas. Então ele diz ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Dá-me. Deus dá. Nós conhecemos os princípios básicos da doutrina espírita, dentre eles a lei de causa e efeito, a lei de justiça, conhecemos a lei do mérito, conhecemos a sentença bíblica e doutrinária,
segundo a qual a cada um segundo as suas obras. Esta é a regra geral. Mas se Deus não nos prover, se Deus não nos der alguma coisa, nós não temos como começar coisa alguma. Deus, portanto, é a fonte original de todo o bem. Chega um instante na evolução em que o espírito consegue trabalhar e multiplicar os bens que recebeu do Pai. Mas a grande verdade é que a nossa evolução começa com o Pai nos doando gratuitamente, generosamente, os recursos, coisas, graciosamente. Por esta razão, dentre outras, quando orarmos, intercedendo por alguém, não nos limitemos a dizer: Pai, abençoa tal pessoa segundo o seu merecimento. Esta oração não é coerente com o Evangelho e nem coerente com a doutrina espírita, porque elimina a misericórdia do alto, elimina a compaixão divina, elimina a piedade, elimina a graça. E teremos que riscar do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebeste. Deus, portanto, nos dá. Qual seria o comportamento dele? Pela inexperiência, pela imaturidade, pelo despreparo. Mas o pai, muitas vezes, cede, embora ciente de que o filho poderá não se conduzir adequadamente. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. É preciso dizer que nada pertencia a este filho. Nosso. O que consideramos nosso é mera convenção humana, propriedade, títulos e tudo o que envolve a nossa presença na terra. Porque, em verdade, nós somos espíritos cósmicos. Não nos pertencemos, não pertencemos a uma pátria, não pertencemos a nenhuma pessoa, a nenhum grupo. Não somos homens, mulheres, LGBT+. Nós somos espíritos. Não somos brasileiros, chilenos, chineses, norte-americanos. Nós somos espíritos imortais. E tudo em o universo tem um só dono a rigor, que é Deus. Tudo é do Pai. Mas o Pai da parábola, respeitando as convenções humanas, respeitando o direito humano, cedeu, antecipou a partilha e deu-a ao filho inexperiente. E ele sai e passa por todas estas experiências que vocês acompanharam mais uma vez, tanto pela leitura quanto pela música.
Quando ele vai embora, versículo 13, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Aí ele se desconecta do pai. Ele sai da tutela paterna, fica entregue a si mesmo, a sua inexperiência, a sua impulsividade e tudo mais que envolve a imaturidade deste jovem. Essa terra longínqua é a desconexão. Consideramos vaidosamente, orgulhosamente, autossuficientes, quando começamos a pensar que nós nos bastamos a nós mesmos e rompemos com a espiritualidade, ficaremos muito mais expostos, muito mais vulneráveis, em razão mesmo da nossa incipiência, da nossa pouca evolução, da nossa pouca experiência. Mas este jovem, embora inexperiente, maturo, impulsivo, ansioso, desejoso de gozar, de fruir, ele tinha uma percepção muito boa a respeito do seu pai. Ele sabia, e o pai demonstra isso antecipando a sua parte, ele sabia que o pai era bom, que o pai o amava, que o pai haveria de acolhê-lo. Depois de todas essas, em extrema penúria, tenta trabalho, não consegue, tenta alimentar-se, não consegue, e como vemos no versículo 17, e tornando em si, diz, e tornando em si, ele caiu em si. Ele começa ali a despertar a consciência. E vai nos mostrar aqui um comportamento que deve ser o nosso comportamento sempre que nos equivocarmos, sempre que cairmos, sempre que errarmos. Leiamos 17 seguintes. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele nos equivocarmos, independentemente de qual seja o erro, de qual seja o equívoco ou a queda, não importa. Seja erro leve, seja erro de média gravidade, seja um erro severo, não importa. Ele diz de si para consigo, versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu. No Novo Testamento, nós encontramos quase uma centena de passagens propondo o levantar-se. Caiu, levante-se. Ele, embora abatido, embora triste, ele não perde a confiança no Pai. Ele não perde a esperança de ser acolhido outra vez. Ele não perde a esperança de recomeçar outra vez. Mas observemos, em todos esses versículos, até o 18, o Pai dá-lhe
antecipadamente a parte da herança. O pai deixa-o partir. O pai não implora desesperadamente para que ele fique. Em algum momento nós precisaremos, em relação a alguns afetos, pensar na possibilidade de adotarmos esta atitude. Meu pai, por exemplo, não vou me biografar, fez isso. Na minha adolescência burra, impulsiva, atrabiliária, eu entrava em rota de colisão com eles, sem nenhuma razão, não tinha noção do que fazia, não tinha noção do que falava, e usando uma expressão chula, muitas vezes, eu dizia para meu pai, eu vou embora desta, e falava uma palavra que não direi agora, em me reportando a casa. O pai da parábola nunca me disse, não, filho, não faça isso, fica. Se você for embora, minha vida acaba, o que será de nós aqui sem você? Ele nunca disse isto. Pelo contrário, ele dizia, vai, meu filho, você quer ir embora? Vai. Eu tinha 16 anos, 17, vai. E ele terminava a frase curta com uma profecia. Ele dizia, vai, meu filho, o mundo ensina. O mundo ensina. A dor ensina. As lutas hão de ensinar. E eu aprendi como filho pródigo da parábola. Então o jovem diz no 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Em tudo no 18, observem, é o para a iniciativa de retroceder sobre os próprios passos. O caminho que o levou para longe é o mesmo caminho que o trará de volta às origens, mas ele terá que fazer isto. Para que ele não pudesse um dia dizer, não, eu só vou voltar porque o senhor veio me procurar. Por mim eu não voltava, mas já que o senhor está insistindo, eu volto. Não, ele voltou. Ele, versículo 12, que a princípio se imagina como alguém que tem direito a uma parte da herança, volta totalmente modificado, dizendo para si e dizendo para o pai, não sou digno de ser seu filho. Arrume aí um emprego como um diarista, qualquer coisa para que eu trabalhe e me recupere e recomece a vida. Ele demonstra aí consciência desperta, arrependimento, ele confessa, e se prestarmos atenção nos versículos 18, 19 e 20, ele não justifica o erro, ele não explica, ele simplesmente chega e diz no 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porque Deus é Pai de todos, indistintamente, mas nem todos os seres humanos são filhos de Deus. E vemos isso nas nossas famílias. De vez em quando alguém não diz ou não pensa, você nem parece meu filho. Por quê? Porque está apresentando um comportamento diametralmente oposto ao que demonstramos e ao que ensinamos. Meu filho, não é isso que eu te ensinei.
ele volta humilde, ele volta obediente, ele volta não humilhado, porque o pai não o humilha. Nós vamos ver o comportamento do pai, 24, nesses versículos 21, 22, 23, 24, nós encontramos mais de 10 atitudes positivas do pai. O pai não o recrimina, o pai não lhe lança em rosto o comportamento inexperiente de antes. Vamos destacar as atitudes positivas do pai, que é um roteiro para nós, sempre que alguém se equivocar. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. É a parte do filho. O pai está em casa, o pai continua trabalhando, levando a sua vida, administrando o clã familiar. Quando ainda estava longe, primeira atitude do pai, viu o seu pai, o pai o vê. Precisamos ter olhos, criaturas que amamos, precisamos percebê-las. O pai estava atento, o pai estava vigilante, o pai sabia que o filho voltaria em algum momento. Então o filho, numa linguagem de hoje, o filho não chega em casa, não aperta a campainha, não liga o celular, o pai o vê à distância. O pai o vê e o que o pai faz? Se move de íntima compaixão, sem ter falado nada com o filho, sem teoricamente saber nada do que tinha acontecido com o filho, ele se move no chão, porque ele sabia que o filho voltaria como voltou. Íntima compaixão e correndo. Vamos pensar num patriarca da época, vestidos longos, mesmo os homens. Imagina um idoso, eu me imagino correndo ao encontro de alguma coisa ou de alguém, e este pai corre, correndo o risco de tropeçar na orla do seu vestido, de ter uma dificuldade no joelho, tropeçar, cair. Ele corre. Quando o filho faz a parte que lhe competia, voltando para casa, o pai toma a iniciativa e faz a parte dele e vai ao encontro. E corre e lança-se ao pescoço do filho. Quarta atitude, me corrija se eu estiver contando errado, e o beijou. E o filho vai dizer para o pai aquilo que ele vinha treinando pelo caminho. O filho vem, quando eu chegar em casa eu vou dizer: pai, pequei perante o céu, perante ti, me dá uma chance, me perdoa, me ajuda, eu preciso. Ele vem treinando. E quando ele chega, ele repete. E o que o pai diz para ele? Nada. O pai não fala nada para o filho. O pai faz, não fala. Vamos retomar. O pai então o vê, se move de íntima compaixão, corre, lança-se ao pescoço, arrependimento. E o pai, no 22, vai dizer: trazei depressa a melhor roupa, é a sexta atitude, e vestiu, ponde-lhe um anel. Sétima atitude, alparca dos pés. Oitava atitude, trazei o bezerro cevado e matai-o. Nona atitude, então comamos e alegremo-nos.
E ele compartilha da sua alegria com todos que estavam ali. Então o pai não fala. Agora, né? Agora que você perdeu tudo, que você desgraçou sua vida, agora você volta, agora você lembrou de mim, né? Ingrato. Não. Quem ama fica sempre de prontidão, de plantão permanente. Porque quem erra sabe. Quem erra já está sofrendo a experiência, a dor moral. Não precisamos dar dedo em riste em ninguém. Não precisamos apontar falhas, julgar, condenar, lavrar sentença. Não precisamos. Nós sabemos quando agimos de maneira inadequada. Isso nos deve bastar. E se eu não estou em condição de ajudar, eu não estou em condições de criticar, de condenar, de absolutamente nada. Isto, meus amores, muito rapidamente, porque o tema, como sabemos, é inesgotável. Vamos comentar um pouco sobre o outro filho. Vimos aí, levado, gordo, né? Todos comeram, beberam, alegraram-se, deve ter tido lá um forró, um baile, uma balada, alguma coisa, varou a noite. Nós vamos falar do outro filho, que parece ser o filho certinho, o filho modelo, exemplar. Reinaldo, você já quer trazer o seu à parte agora ou daqui a pouco? Já estamos terminando o nosso tempo, meninos. Estamos aqui numa correria danada, né? Isaías, essa parábola é muito bonita. Ela coloca os dois lados da moeda, né? Sim. Que é o lado justo, o lado injusto. O lado da matéria e o lado espiritual, como Jesus já disse. Sim. Que jamais uma ovelha irá se perder. Perfeito. Então, se a casa tivesse 100 ovelhas e uma se perdesse, ele iria atrás daquela ovelha perdida. Sim. E aqui a gente conta, né? Porque nós estamos dividindo o inventário do pai. Nós temos o irmão certinho, como você mesmo e o irmão erradinho, como também foi colocado na nossa matéria. Só que nós temos que ver também o lado material e o lado espiritual. Né? Sim. Então eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais, porque Perfeito. eu acho que é a dúvida de todo mundo, porque todo mundo gosta de trabalhar e também ser justo, ser correto naquilo que está sendo feito. Né? Sim. Para ir ao encontro disso que o nosso amigo, irmão, benfeitor está nos trazendo, vamos reler 5. Hoje, gente, vocês foram avisados, é um estudo, é uma reflexão, né? E a proposta é que vocês levem o texto para casa e guardem consigo. E o seu filho mais velho, bom, agora é o mais velho, mais moço, mais velho, estava no campo, porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, olha aí a balada, o baile, o forró e as danças, olha aí, ó, a noite toda, uma alegria. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, 27, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Bem, são e salvo. O filho pródigo só perdera coisas, mas não perdera a sua alma. Tá? São e salvo. Ele voltou com a sua essência divina melhorada pela dor, pela experiência. Não diz a parábola aí no 27 que ele voltou falido, fracassado. Voltou são e salvo, porque a essência
estava preservada. 28. Mas ele, o filho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amores, é muito material, mas vamos trazer fragmentos nos minutos que restam para o nosso encontro. Diz o moço, o filho mais velho, no 29, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Primeiro defeito deste filho mais velho: ele se acha no direito de criticar o pai. Como diz Emmanuel, em sua obra, ele é filho e censor. Ele julga, critica os critérios do pai. Eis que nunca transgredi o teu mandamento. É o crente, expressão ampla, é o crente burocrático, que, por submeter-se a algumas regras, se acha credor de direitos especiais. Numa linguagem jovem, até talvez imprópria, tipo assim: eu tomo passe toda semana, tomo água fluida toda semana, e Deus não me cura, nada melhora na minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais no centro espírita. É o filho mais velho. Só porque, caramba, 1 metro com um saco de cimento na reforma, e essa dor não passa. Outro defeito: ele não está fazendo por amor, por caridade. Ele está propondo uma troca, um negócio. Eu dou isso, mas eu quero tal coisa. O filho mais velho era egoísta. O filho mais jovem preservou a essência, tanto que ele volta modificado. Ele aproveita a experiência e volta humilde, submisso, obediente, propondo-se a trabalhar, não mais como filho, mas como empregado, um serviçal. Ele aprendeu com a dor. O filho mais velho ficou todo este tempo na companhia do pai e não aprendeu a conhecer o pai. Não percebeu a grandeza do pai, a amorosidade do pai, a compaixão do pai, e continuou sem apresentar mudança espiritual súbita. É o crente de qualquer denominação que fica 50 anos na igreja sem se modificar minimamente, porque não percebe as lições, não se vale das oportunidades, das experiências. E, para fechar esse aspecto, Reinaldo e todos os demais amores, o filho mais velho queria que o pai não acolhesse o filho mais jovem,
não perdoasse, não agisse com compaixão. Mas se o pai devesse agir com extremo rigor com o filho mais jovem, o pai, por coerência, deveria usar de extremo rigor com o filho mais velho e expulsá-lo da presença. Depois de tantos anos não aprendeu nada. Filho, não desiste. E um aspecto sutil e lindo. O pai não precisou dizer filho que voltava. Mas se vocês observarem, a partir de um certo momento aí, o pai, acho que no 27, né? Não, 29, a partir do 29, o pai que fez silêncio com o filho que voltava sofrido, o pai dialoga com o filho que estava ali, egoísta. Ele não desistiu do pródigo que voltou e não desistiu do egoísta que ali estava, ainda carecendo que a lição fosse repetida. O pai, mais uma vez, repete, e vejam só o que o filho mais velho diz no versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, ele não diz, vindo meu irmão, ele não usa a palavra irmão. Ele não tinha o outro como seu irmão. Pensemos nas famílias quando há alguém que por afinidade tem alguma preferência, né? Na nossa família, nós somos em 10 irmãos, e um dos nossos irmãos, não direi o nome, ele tinha um problema, uma deficiência física. E os outros 9 morriam de ciúme, de inveja, porque quando era, vou dizer o nome, quando era por Joãozinho, nós usávamos essa expressão. Por Joãozinho a senhora faz tudo, agora para nós. A mãe fazia para todos, mas para tinha assim, alguma coisa, uma pitadinha, um tempero a mais. E ele diz então no versículo 30, este teu filho aí, esse aí, quer dizer, não é meu irmão. Ele não está se referindo ao irmão, porque ele não tinha como irmão. Outra coisa no mais velho, ele não trabalha desinteressadamente. Ele queria toda a fortuna para si. Ajudou interessadamente, na esperança de levar vantagem, porque o filho recebeu a parte dele, o mais novo, foi embora. E ele, continuando com o pai, continuou enriquecendo, continuou trabalhando, enriquecendo-se. Então a parte cabente ao mais velho seria maior do que a parte que coube ao mais jovem. Seria eu hoje dividir alguma coisa com alguém, continuar trabalhando, me enriquecendo, amealhando bens e favorecer alguém sem ser aquele que já recebeu supostamente a sua parte. Então não há justiça sem misericórdia. Quem pretender ser justo, seja misericordioso, perdoador, compreensivo, tolerante, não feche as portas ao arrependimento, ao recomeço daqueles que porventura tropeçaram na própria inexperiência, na própria impulsividade e agora clamam com palavras ou sem palavras da nossa compreensão, da nossa amizade, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Aqui está a parábola resumidamente. E o pai então dialoga com ele.
E vai insistindo. Diz no 31, filho, tu sempre estás comigo. Durante o período da ausência do pródigo, ele continua comendo, bebendo, dormindo, beneficiando-se dos bens paternos. Enquanto que o mais moço cingiu-se aos recursos que recebera do seu pai. O tempo todo na casa paterna, beneficiando. Não estava bom, queria mais, queria tanto mais ao ponto de pensar na possibilidade de não compartilhar com o irmão que voltava. E o pai diz para ele, filho, chama-o de filho. E vai dizer no 32 para terminar, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. É justo ser misericordioso, é justo perdoar, é justo desculpar, porque o erro pressupõe vulnerabilidade, fragilidade, invigilância, algum descuido, uma derrapagem. Então, não amar, não perdoar, é impingir ao vulnerável alguma coisa do nosso desamor, do nosso ódio, da nossa mágoa, do nosso rancor. E ele não necessita disso. Porque o pai lembra o mais velho. Ele é teu irmão. Esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. É muito egoísmo a gente não se alegrar com a alegria das pessoas, né? Dizemos, para terminar agora, conhecemos os verdadeiros amigos nas horas difíceis. Sim, mas conhecemos os amigos também nas horas fáceis. Eu aprendi isto com o Evangelho e com o Miguel, um colega da faculdade, Miguel. O Miguel, séptico, crítico da humanidade, e ele tinha um pensamento. O Miguel dizia, eu conheço meus amigos nos meus dias felizes. E ele dava um exemplo. Eu quero ver eu ganhar sozinho na loteria e os amigos dizerem, parabéns, Miguel, você ganhou sozinho. Porque o primeiro pensamento é, por que eu não ganhei também junto com o Miguel? Não é isso? Tudo bem que o Miguel ganhasse, nada contra, mas só ele, porque eu também não. Então a gente ama os que sofrem, compartilhando com eles as aflições, mas a gente também ama quando diz para o outro, alegro-me com a sua alegria, a sua realização é a minha, a sua conquista é a minha, sem ciúme, sem inveja, sem competição, sem rivalidade, sem esses sentimentos mesquinhos do filho mais velho. E por que mais velho também? Para fechar mesmo. Porque se a gente não ando, a gente chega na senectude duro, frio, indiferente às dores humanas. Ou então, nos trabalhamos desde já, ou chegamos nos 70, 80 anos, pensando, ele que se lixe. Ele escolheu assim, que seja assim. Eu não tenho nada com isso. Porque ninguém permanece como está. Ou a gente melhora pelo esforço pessoal, ou o tempo estraga. Porque vem a degenerescência do corpo, vem a degenerescência do encanto, a decepção, as frustrações, as mágoas, e a gente se descobre na velhice, melancólico, deprimido, decepcionado, frustrado. Foi o que aconteceu com o filho mais velho. Ele não se modificou. E anos depois, ele é surpreendido nas suas deficiências.
Obrigado, Reinaldo, pela parte. Nós combinamos isto hoje de manhã, não é? Um beijo grande, muita paz. E eu digo, fechando, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, Pedro. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, te no bem, e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é perder a fé, a esperança e seguir assim, melancólico, decepcionado, angustiado, sem perspectiva, sem amanhã, sem uma agenda, sem uma proposta, sem perspectivas. Nós não somos os nossos erros. Nós não somos as nossas quedas. Nós não somos os nossos equívocos. Isso tudo é o acervo de que necessitamos para que possamos, como filho pródigo, esbanjador da parábola, despertar, aprender, a duras penas que seja, não importa. Na vida não existe lição gratuita, não há curso gratuito, toda lição tem seu custo. Mas vale a pena pagar o preço, porque após a experiência, após o crescimento, a estruturação, a capacitação, nós nos descobriremos plenos, felizes, confiantes, otimistas. Então não percamos, no plural, a nossa fé, nossa esperança, nosso entusiasmo, nossa alegria. Vale a pena viver. Profunda gratidão. E guardemos as mãos para sermos os jornaleiros do nosso Pai. Muita paz.